César, tem algumas perguntas para você relacionado ao piso aquecido e o aquecimento através do painel. Essa tecnologia do painel é nova, eu não conhecia. Então, quando que eu uso o piso ou quando que eu uso o painel? Se eu for, por exemplo, não quero pôr piso, eu vou pôr um painel. Posso fazer isso ou tem situações diferentes? Bom, depende muito de em que momento que você está, se você está dentro de uma obra ou se você não está. Então a primeira pergunta que a gente faz é: você está em obra? Quer entrar numa obra? Porque o piso aquecido ele exige uma intervenção maior. Você precisa remover o piso. Em alguns casos, dependendo do tipo de piso, você tem que levar em consideração o isolamento térmico. Tem um impacto na obra um pouco maior do que, por exemplo, no caso do painel. O painel você pode ter ele dentro da sua casa mesmo sem obra zero, ou com uma pequena intervenção. Então é muito mais prática a instalação dele e você consegue personalizar sem levar em consideração, por exemplo, que tipo de piso vai ter ali. Mas nessa questão que o painel é mais prático, ele perde alguma coisa em relação ao piso? Ele perde um pouco porque o piso aquecido ele vai te oferecer mais homogeneidade, mas isso depende muito de como vai ser o projeto do painel. O painel a gente pode olhar ele como se fosse uma lanterna de calor, uma lâmpada de calor. Então ele está ali em cima, no teto, para onde ele apontar ele vai aquecer. Se eu colocar pouco painel, não vai ficar tão uniforme, então eu vou ter áreas quentes e áreas frias. Porém, o painel aquece o chão também, né? Então você tem esse benefício térmico. A questão é, quanto mais painéis, por ser um produto mais elaborado, um produto mais estruturado, com mais tecnologia, maior o custo também. Então o custo para você instalar um painel e o custo para instalar um piso aquecido tem uma diferença bem grande, né? O painel ele vai ser mais caro que o piso aquecido. Entendi. Eu achava que era o contrário. Então, o painel, por ser essa tecnologia, por ter esse... talvez colocar mais painéis, ele sai para aquecer o mesmo tamanho de ambiente, talvez o painel saia mais caro do que o aquecimento de piso. Com certeza ele sai mais caro. Por um lado, você tem um menor consumo a longo prazo, porque o painel ele é mais reativo. Então, se você precisa de aquecimento rápido, algo quase que instantâneo, ele é muito mais rápido que o piso aquecido. Ele não vai conseguir aquecer toda a área de maneira uniforme, igual o aquecimento de pisos, mas assim, a diferença é muito pequena. Isso a gente cuida muito com relação a essa parte de projetos. Agora, claro, né, você tem que pôr na conta ali qual que é o custo de uma obra nova. É uma reforma, onde você tem que ter ali um eletricista, um pedreiro, alguém para sentar o piso. Então, às vezes, uma intervenção muito grande é totalmente inviável. É muito mais fácil você colocar ali um painel que basicamente é fixar na parede ou no teto e você tem o seu aquecimento. Então, resumindo, se eu me incomodo com frio, não quero passar frio, mas não quero fazer reforma, eu vou pôr o painel. Mas se eu já tô tô organizando uma reforma na minha casa, vou fazer obra, aí talvez seja melhor fazer o piso. Isso vai muito de como você vai usar, tamanho de ambientes, né? Então, se você tem um ambiente muito grande, talvez o piso aquecido seja uma solução melhor. Vai depender de como você utiliza. Vamos pensar aqui um pouco. Eu tenho uma sala muito ampla. Se eu tenho a intenção de ter aquecimentos pontuais, eu posso ter o painel. Ele vai resolver meu problema. Agora, se eu tenho uma sala muito ampla, mas eu quero andar descalço, transitar entre ambientes, ou eu encho de painel e eu preciso de disponibilidade no teto, tem que ver também se o luminotécnico vai permitir isso, se vai ter teto para a gente preencher. E também tem essa questão estética, né? É um produto que a gente, de alguma forma, vai ver ele. Ele pode ficar sobreposto ou embutido no forro, ou às vezes até pendente. Já o piso aquecido ele fica escondido. Então eu vou ter uma área totalmente uniforme, preenchida e totalmente invisível. Eu não consigo ver onde está, a não ser pelo termostato que fica na parede. E em relação, agora pensei em relação a banheiro. O banheiro é uma área pequena, que normalmente a gente fala sobre colocar o piso, mas com essa nova tecnologia do painel, será que uma coisa troca pela outra? Não, nesse caso de áreas molhadas. Hoje a gente tem um produto muito seguro, né, de aquecimento de piso, né? Então é um produto certificado. Hoje nós passamos por diversas certificações, então ele é a prova d'água. Em termos de tecnologia, é o que oferece melhor tecnologia hoje no mercado. Como outros produtos aqui no Brasil seguem a mesma norma. Ele não emite campos eletromagnéticos. Então, em termos de produto elétrico, segurança excepcional. Mas a gente tem que levar em consideração que ele está imerso num ecossistema de obra. Então, por mais que o meu custo seja bem mais baixo, se eu já estiver no meio de uma obra, vale a pena pôr? Sim. Só que ele tem um risco ali de um corte, de um dano, que isso pode envolver ali, de repente, um reparo. Com certeza, eu sou um grande fã do piso aquecido, sou especialista na área, então eu defendo muito o aquecimento de piso. Para mim,
com certeza para um banheiro faria muito mais sentido o piso aquecido pela uniformidade. Eu consigo entrar no box e sair dele e vou ter o aquecimento. Agora, se eu estou pensando em reformar, olha, só por causa do aquecimento valeria muito a pena a questão do painel. O painel ele vai entregar ali um conforto muito grande, só que eu preciso também cuidar ali com relação à parte do teto, se eu vou ter disponibilidade, porque dependendo do painel, ele tem algumas dimensões um pouco maiores, né? E agora a questão de dimensionamento do painel. Ele vai ficar mais para baixo do forro? Ele é embutido? Ele fica numa parede, a gente consegue pôr embutido também ou não? Como que funciona essa parte de instalação? Legal. Hoje nós temos 2 painéis aqui no Brasil. Tá? Um é o Rio, que foi inspirado no Brasil, por causa da cidade do Rio de Janeiro. Ele é um painel de onda média. O painel de onda média ele é feito para áreas semi-abertas e zonas esportivas, ou seja, locais onde tem atividades com calor, hot yoga, hot pilates, etc. Quando a gente fala de área externa, com certeza, se for um restaurante que é semi-aberto, se for uma garagem, se for uma varanda, um jardim de inverno, o painel infravermelho ele supera qualquer outra fonte de calor, qualquer outra mesmo, né? Principalmente o nosso que tem onda média. Quando a gente vai para dentro da casa, para uso doméstico, residencial, para longas horas de exposição, a gente tem a linha Comfort. A mais comum é o White, que é uma placa branca, mas também tem a linha Color em diferentes cores. Essas placas são placas sem luz, elas podem ficar rentes ao teto, nunca embutidas, porque elas precisam ter uma área de respiro. Se o forro tiver isolamento térmico, ele não pode ficar rente ao teto, ele tem que ficar sobreposto, ou seja, eu preciso deixar ele um pouco mais baixo do que o teto, dando a sensação de que eu tenho visualmente ali um aparelho, um eletrodoméstico. Eu também posso colocar ele na parede, essa é uma peculiaridade. Em alguns casos, alguns profissionais de arquitetura, eles gostam da ideia de personalizar o painel. Então, se você tiver uma tinta à prova de calor, você pode personalizar, inclusive pintando ele ou colando um revestimento. Isso faz com que o painel, além de ele ser um aquecedor, ele possa ser também um objeto de decoração dentro da casa. Isso que você falou sobre tinta resistente a calor. Então, se eu tiver um painel instalado, se eu tocar nele, vai queimar minha mão? Você vai sentir um desconforto. Ele não chega necessariamente a queimar, porque isso é muito interessante. Nosso produto ele é certificado em Inmetro. E o Inmetro ele avalia como? Se eu tenho um aquecedor, por exemplo, aqueles aquecedores pequenos, infravermelhos, portáteis, se eu enfiar a mão lá, eu vou realmente queimar minha mão imediatamente. O painel, eu preciso ficar longos períodos com a mão ali. Só que para isso acontecer, eu preciso suportar essa temperatura. Então, qual que é a nossa reação natural? É de remover a mão. Então a temperatura chega de 90 a 110 graus. Se eu só encostar, não vou me machucar, mas eu preciso permanecer longos períodos. Só para trazer um comparativo, aqueles aquecedores infravermelhos portáteis, em alguns casos a fonte de calor chega a mais de 500 graus. Então você queima a mão, você pôr a mão ali. Há uma diferença. Então tem perigo? Fique tranquilo, não tem perigo, você pode colocar na parede, você não vai se queimar, tá? Você precisa realmente ter ali longos períodos e o teu corpo com certeza não vai ficar aceitando aquela temperatura. Nesse comparativo até com o comum ali e a placa ela vai ter uma eficiência energética muito maior, então, porque ela não esquenta tanto, né, chega a 100 graus, 110 que você falou, mas o ambiente ela esquenta melhor do que o outro aparelho comum, né? Isso é muito interessante. O piso aquecido, ele, apesar de a gente diferenciar painel infravermelho e piso aquecido, ele é 50% mais ou menos infravermelho e 50% convector. Esse nome esquisito, na verdade, o que ele faz? Ele aquece o ar e o ar mais quente, ele sobe naturalmente. Tá? Ele não tem uma convecção forçada igual ao ar-condicionado, eu não fico soprando ar quente. Então parte dele é infravermelho, ele aquece as superfícies próximas, cadeira, cama, mesa, enfim. E ele também aquece o ar, só que lentamente, sem causar desconforto térmico. O infravermelho, ele já tem uma diferença muito maior, né? É 80% infravermelho e 20% ele vai perder ali em convecção. Então é muito pouco, né? Então ele acaba aquecendo bastante a superfície. Por isso que o infravermelho, ele fica também, ele pode ser instalado também no teto. Diferente do ar-condicionado, que fica, se a gente for usar ele para aquecer, ele fica soprando o ar quente e o ar quente fica subindo, o infravermelho, ele não vai aquecer o ar, ou vai aquecer muito pouco. Ele vai aquecer a superfície. Então, para onde ele apontar, como uma luz,
ele vai iluminar, mas iluminar com calor, né? Um conceito análogo, né? O comparativo é bem parecido com o sol. Exatamente. Ele esquenta as coisas, a praia ali, o calçadão, mas o ar não tá quente. Né? É um sol artificial. Então o objetivo ali, claro, se você deixar longos períodos aquecidos pelo painel infravermelho, com o tempo, depois de longas horas de utilização, o ar vai acabar aquecendo porque vai trocando calor ali com os revestimentos. Só que numa velocidade muito menor, por exemplo, do que o piso aquecido e muito, muito, muito menor do que o ar-condicionado, que obviamente ele aquece o ar diretamente. Então se a gente precisa de tempo de reação, menos reforma, o custo não é tão relevante, com certeza o painel. Agora, se eu preciso de menor custo, eu já estou em obra, se eu quero mais uniformidade, eu tenho ambientes muito amplos, e se eu quero ter uma experiência como a do piso aquecido de não ter ali um objeto à mostra, como no caso do painel, aí o piso aquecido é legal. Eles rivalizam, eles estão muito próximos ali em termos de aplicação, então é muito difícil a gente dizer assim, puxa, qual que é o melhor? Porque ambos são considerados os melhores do mundo para aquecimento. A diferença está muito mais naquilo que você se encanta mais. Eu quero menos reforma, ou eu quero ter ali uma intervenção, mas também vou ter um revestimento quentinho. Legal, então, digamos assim, eu sou um carioca, acabei de vir para Curitiba, cidade fria, me mudei para o primeiro apartamento que eu achei. Vou comprar um painel já para eu resolver meu problema, não passar frio. Uhum. Depois que eu tiver mais habituado, já estou 1 ano, 2 anos aqui, não, vou fazer uma obra, então eu vou pôr o piso, porque aí eu vou ter mais uniformidade, ambientes maiores vou conseguir aquecer melhor, mais ou menos por aí. Primeiro que se você for carioca e ficar 2 anos em Curitiba, eu acho que já dá tempo de fazer uma amizade. Segundo ponto é a questão do calor, né? Você vai investir. Bom, o carioca, se ele quer alguma coisa próxima do que ele tem no Rio de Janeiro, com certeza, se ele quer baixo investimento, painel infravermelho vai ser muito interessante, principalmente porque você falou, né? Estou em um apartamento alugado. Eu preciso de algo que eu possa remover e levar comigo. E isso é um ponto que a gente não conversou, né? A diferença, se você coloca um piso aquecido num apartamento alugado, ele vai incorporar no imóvel. Isso é verdade. A não ser em alguns casos, como um piso flutuante, como laminado. Agora, se eu colocar em qualquer revestimento, pode ter certeza ele vai fazer parte do apartamento, a partir dali. Uhum. O dono do apartamento que vai gostar. O dono ou o próximo que vai alocar o apartamento, com certeza. Mas como investimento, eu também vejo que o piso aquecido, principalmente para construtoras, ele é muito interessante. Isso tem mudado um pouco. O que eu acho legal da Herschel é que ela tem produtos com uma eficiência muito grande. Eu vou trazer um comparativo com painéis convencionais de mercado, né? Independente do país que ele é fabricado. Existem painéis europeus, painéis norte-americanos, painéis da Ásia. Muitos desses painéis eles não oferecem uma quantidade de infravermelho interessante, às vezes até menos do que o próprio piso aquecido, porque eles têm uma construção não tão isolada. A Herschel, ela focou muito em transformar aquela quantidade de energia que ela absorve, né, que ela tem que consumir, em calor infravermelho. E o infravermelho ele tem vários benefícios. A gente fez aqui um vídeo falando sobre o Hot Yoga, Hot Pilates, mas existem atletas que usam este modelo de aquecedor, eu não estou falando de sauna, tá? Esse modelo de aquecedor para fazer pré-aquecimento, é um tipo de onda de infravermelho que é usado também de forma terapêutica para crescimento de cabelo, para estimular as células superficiais do nosso corpo. E assim, é muito prazeroso, porque é o tal do sol do inverno. Eu tô ali sentado, né, o ar tá geladinho e ao mesmo tempo o meu corpo tá aquecido. Então eu tenho uma sensação gostosa, diferente de um ar abafado. Eu acho muito interessante que a construtora hoje, ela pode inclusive não só oferecer o painel, mas a infraestrutura para instalar ele, sem se preocupar se o cliente vai entrar, demolir o apartamento e vai acabar perdendo o piso aquecido. Então, dependendo do teu cliente, você pode focar em um ou focar em outro e oferecer conforto de uma forma que fique interessante na hora de vender. Né? Aqui você tem uma solução que vai combater o mofo, porque ambos são aquecedores de superfície, mas em uma você vai ter ali o custo mais baixo e em outra você pode oferecer talvez a infraestrutura. Eu acho que essa questão de infraestrutura é interessante fazer um paralelo também, porque, na minha concepção, o painel ele é um eletrodoméstico e o piso ele faz parte da estrutura. Então, numa questão de uma construtora que está construindo um novo empreendimento, alguma coisa, o piso ele vai agregar valor no empreendimento, ele vai ser um diferencial.
Já um eletrodoméstico, né, é um eletrodoméstico, é uma lava-louça, sei lá, uma geladeira, e o painel entraria nessa mesma categoria, né? Vai muito da construtora. Tem algumas construtoras que hoje entregam chaves na mão. Então, o cliente ele pode ter ali já os seus eletrodomésticos. Né? Eu acho muito interessante a questão do painel de você deixar uma infraestrutura pronta para ele. Tá? E o piso aquecido, da mesma forma, a construtora pode convencer o cliente com um baixo investimento inicial. Então vai muito da proposta da construtora. Sinceramente, eu entendo muito mais uma questão de aquilo que vai te fazer apaixonar mais, porque fora do Brasil eles concorrem e assim é uma linha tênue ali entre um e outro. Aqui no Brasil ainda é algo novo o painel, então muitas pessoas ainda não conhecem, o custo é mais elevado, às vezes de largada pode ser que a pessoa desista ali pensando que é um investimento inicial muito alto e partir para o piso aquecido, que é um investimento menor, dependendo do ambiente, às vezes o impacto é muito pequeno, né? Por exemplo, banheiro, o custo muito baixo. Então, às vezes, dependendo, se ele já tiver em reforma, vale muito a pena focar. Então, eu acho que depende muito do perfil da construtora, do perfil do cliente dela, não tem um certo ou errado, é mais você saber o que o teu cliente quer.